muito bom dia, mais uma vez agradecer aqui ao António Tavares e à Loures TV por estarmos aqui mais uma vez e dizer aqui de alguma forma, tendo em conta que nós estamos no mês de maio e estamos a aproximar rapidamente, e esta é a única crónica que vamos ter antes desse ato eleitoral importante, que é as eleições europeias. Quero aqui falar um pouco sobre isso também, mas antes falar aqui de dois temas de uma forma muito rápida, para não perder muito tempo, relativamente ao tema da ordem do dia que tem estado, quer em Câmara, quer na Assembleia Municipal, que é a questão das transferências de competências da Câmara para as juntas de freguesia e já agora também falar sobre, digamos, a lei geral das transferências de competências do Poder Central para as autarquias locais. Bom, eu começo por essa. Começo pela última, porque convém de alguma forma esclarecer algumas menos que possam estar um pouco esquecidas. Eu tive a oportunidade, e o António Tavares foi testemunha disso, e está gravado, que há um ano e pouco, é esta parte, sim, quando o Governo decidiu em Conselho de Ministros a Lei Geral para a Transferência das Competências, aprovada em Assembleia da República, houve muitos municípios, 60% dos municípios assumiram imediatamente essas competências. Eu sempre disse, e o Partido Socialista aqui do Conselho de Loures sempre o disse, que é a favor de uma maior descentralização de competências em todos os níveis, do Poder Central para as câmaras municipais e das câmaras municipais para as freguesias. Nesse sentido, nós sempre fomos muito frontais no nosso discurso e na nossa posição relativamente a esta matéria. Nesse momento, o Sr. Presidente da Câmara, tivemos uma pequena conversa sobre esta matéria, onde ele perguntou qual era a opinião que o PS tinha relativamente a isto, e eu disse de forma clara, o PS aqui podia ter de duas uma, ou tinha uma postura, que não havia mal nenhum no mundo, vinha ao encontro da sua posição e assumia imediatamente as suas competências, e que sei que o PS também acompanhava, e portanto hoje já tínhamos as competências perfeitamente assumidas, ou tínhamos uma posição que eu acho que foi a mais correta, porque é aquela postura que nós temos tido sempre. Nós neste momento somos oposição na Câmara, não na Assembleia Municipal, mas na Câmara somos oposição, e sempre disse que iríamos ter uma oposição sempre com um sentido construtivo, crítico, mas responsável e construtivo. E esse sentido crítico, e esse sentido responsável e construtivo, levava a que nós tomássemos uma posição que era, ora, era importante conhecermos primeiro todos os diplomas setoriais, os decretos-leis, que vinham regulamentar, área por área, essas competências, na área da educação, na área da saúde, na área do urbanismo, na área da cultura. Portanto, em todas essas áreas, havia a necessidade de conhecer, em primeiro lugar, os tais decretos-leis que iam regulamentar essa transferência de competências. Regulamentar em que moldes é que iam ser transferidos, regulamentar o montante financeiro, o envelope financeiro que estava associada a essa transferência de competências e, portanto, foi essa posição que o PS e eu transmiti ao Sr. Presidente da Câmara, a nossa posição relativamente a isso. Mas nunca lhe disse que nós éramos contra a estacionalização de competências. Sempre o disse que há de chegar um momento, depois de conhecermos estes decretos-leis, que vamos ter que tomar uma posição e a posição do PS é esta, é de assumir estas competências. Porque se o PCP também diz que não tem várias caras, o PS também não tem. Portanto, o PS votou a favor na Assembleia da República e irá votar a favor aqui na Câmara e na Assembleia Municipal. O que acontece é que agora estamos a viver aqui uma situação, que é esta. O que a lei diz é que até dia 30 de junho os órgãos competentes, a lei, a Câmara e a Assembleia Municipal, têm que tomar uma posição relativamente a esta transferência de competências. E também diz mais, se até 30 de junho não houver um pronúncio relativamente à lei, ela é aceita tacitamente. Daí que ontem, e bem, o Partido Socialista elevou uma moção à Assembleia Municipal, avisando desta data, 30 de junho, e da necessidade urgente da Câmara Municipal de Loures preparar um dossiê, no sentido da Câmara se pronunciar, e a Assembleia Municipal, também através da sua comissão especializada, que foi criada para este fim, se possam pronunciar
e possa haver aqui uma posição. Aliás, diga-se que a Assembleia Municipal não está à espera do tal dossiê da Câmara. A Assembleia Municipal, com a sua autonomia que tem e com a sua comissão respectiva do poder local, já teve, durante estes mês e meio, reuniões com os presidentes de junta, reuniões com a própria Câmara, no sentido de preparar e para, digamos, avançar no tempo, antevendo que isto poderia acontecer, para ter já uma posição formada e que culmina agora no dia 10 de maio, a meu convite, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, irá cá estar o Secretário de Estado das Autarquias Locais, no dia 10, às 21 horas, não uma reunião com a Assembleia Municipal, mas uma reunião com a Comissão respectiva, alargada e bem, à presença dos Presidentes de Junta de Freguesia, porque acho que é importante esse convite, para que o Secretário de Estado das Autarquias Locais possa também dar a sua posição do Governo relativamente a esta matéria. E, portanto, a Assembleia Municipal não está à espera da Câmara para tomar uma posição relativamente a isto. Agora, era importante que os trâmites funcionassem. Eu compreendo que para a CDU, porventura, pode ser mais, do ponto de vista político, interessante não tomar nenhuma posição até 30 de junho e depois vir para a rua dizer que esta delegação de competências foi imposta. A CDU aqui tem, e a Câmara tem, dois caminhos possíveis. Ou, de facto, assume e vota contra, está no seu pleno direito de votar contra, mas depois existe uma oposição que pode não ter a mesma posição, ou então vota a favor, porque a outra hipótese que existe, digo já que não concordo com ela, que é a Câmara não tomar uma posição em tempo útil até dia 30 de junho. Porque depois não vale, não pega dizer que esta descentralização de competências foi imposta. E daí que nós, ontem, levámos aquela moção à Assembleia Municipal, do qual, infelizmente, a CDU não acompanhou, nem o Bloco de Esquerda. Quem acompanhou foram os outros partidos, o PS, o PSD, o PPM, o CDS e o PAN acompanharam a moção do PS, menos a CDU e o Bloco de Esquerda. Isso cada um explicará porquê. Neste sentido, é importante que a Câmara e a Assembleia Municipal tenham que tomar uma posição até 30 de junho sobre esta matéria. Doa o que doer. Porque não tomar uma posição e assumir a competência e depois dizer que foi obrigada porque não tomou uma posição até 30 de junho, eu acho que isso aí não pega e não vale. Mas, como já aconteceu no passado, por isso é que eu estou a dar este aviso à navegação, como costuma dizer, para o que pode acontecer. Depois aproveito esta questão e falo sobre também para clarificar um pouco algum discurso que tem havido por aí relativamente a esta descentralização de competências da Câmara para as juntas de freguesia. E dar aqui algumas notas claras. Eu costumo dizer isto porque na política há uma coisa que tem que ser que é a verdade. E, portanto, eu, desde já, quem estiver a ver, se for mentira o que eu vou dizer, façam por favor de me contrariar. Esta descentralização de competências, quer na questão das obras para investimento, quer agora na questão da recolha dos monos, foi proposta pelo Partido Socialista a quando da negociação do orçamento para 2019 e também para 2018. Quando o Partido Socialista sentou com a Câmara Municipal de Loures para negociar o orçamento para 2018 e para 2019, sempre foi a nossa linha vermelha, podia ser outra cor, mas vermelha, dizer que a base e o pilar de uma viabilização da nossa parte do orçamento significava maior e mais competências para as juntas de freguesia. Porque nós acreditamos no passado, acreditamos agora e vamos acreditar quando formos poder novamente na Câmara Municipal de Loures, porque vamos ser poder na Câmara Municipal de Loures, dizer claramente que essa é a nossa postura. Quem está próximo da população, quem ouve a população todos os dias, a quem a população recorre todos os dias, são as juntas de freguesia. E há muitas competências que as juntas de freguesia poderiam ter. E essa foi a linha que nós colocámos quando a negociação do orçamento da Câmara. Porque também nós dissemos ao próprio Bernardino Soares e à própria CDU, se essa linha não fosse cumprida, o PS não viabilizava o orçamento municipal.
Houve outras, em qualquer negociação e qualquer acordo, qualquer negociação, processo negocial, ambas as partes têm que fazer cedências, senão não se chega a acordo nenhum. Nós temos essa capacidade e a CDU também a teve. E, portanto, isto também significa dizer que não é impossível, para muito espanto de alguns, mas o PS e a CDU podem fazer bons acordos. Este foi um bom acordo. Mas também só foi possível fazê-lo porque esta posição do PS, enquanto oposição construtiva e responsável, não está dependente de lugares na Câmara, não está dependente de lugares nas empresas municipais, não está dependente de avanças, nada disso. Esta foi sempre a nossa postura e vamos cumpri-la até ao fim. Nós não nos trocamos por lugares, nem por avanças, nem por pelouros. Nós o que queremos é honrar com os nossos compromissos para com aquela população, e que foi muita, que votou no Partido Socialista, quer na Câmara, quer para a Assembleia Municipal. E um partido que ganhou, que hoje, a nível das juntas de freguesia, é o partido com maior representação nas juntas de freguesia, é o PS. O PS é quem tem mais juntas de freguesia, é quem gera mais juntas de freguesia no Conselho de Louros. Até por essa razão, nós não podemos ter outra postura que não esta. Mais competências para as juntas de freguesia. Ora, como nós temos esta postura, colocámos isso como linha fundamental do qual não abdicaríamos nunca. Lá está. Como qualquer cedência, nós temos que abdicar de outras que nós tínhamos, nomeadamente, por exemplo, uma maior rapidez na descida do IMI, a descida da própria taxa fixa do IRS. Bom, mas se nós só olhássemos para nós, então nós não chegávamos a acordo nenhum e isto não havia avanços nenhuns. E, portanto, nós tivemos de fazer aqui cedências, tal como a CDU também as fez, mas chegámos a este acordo. Portanto, dizer que este foi um acordo em que a CDU e o Presidente da Câmara aceitaram, mas foi proposto pelo PS. E se tiver a dizer alguma mentira ou alguma em verdade, façam o favor de me dizer. Foi o PS que colocou a questão de uma percentagem do contrato interadministrativo a cada uma das juntas de freguesia, de acordo com o seu contrato interadministrativo, para fazer investimentos nas áreas que bem em tendência desde a responsabilidade da Câmara Municipal de Louros. Assim foi. Colocámos ainda para este Orçamento de 2019 mais uma verba para investimento à escolha das juntas de freguesia. E está a ser usado. Tem ido à Assembleia Municipal um contrato de acordos interadministrativos com as juntas de freguesia. Agora, esses e a recolha dos monos só foi possível por isso. E foi possível por outra questão, que é a tal diferença de postura relativamente à solução e à resolução dos problemas das pessoas. É que para as juntas de freguesia do PS, que ouvem todos os dias na rua, a dificuldade e a ausência de recolha dos monos, que é um problema que existe. Quem diz que não existe é porque não anda na rua. É um problema que existe e que os presidentes de junta de freguesia do PS diariamente ouvem as pessoas. Nós podíamos ter uma postura usual, que é dizer aquilo que é, bom, isto não é da nossa responsabilidade, isso é da Câmara Municipal, isso é dos CIMAR. E como eu disse várias vezes, não tenho dito, tem sido sempre assim, e o António reconhece que tem sido sempre assim, isso resolve o problema das pessoas. Essa postura de dizer, bom, isto não é da nossa responsabilidade, não fazemos, isso resolve o problema das pessoas. Por isso é que eu digo sempre várias vezes, nunca colocar os interesses partidários e os interesses ideológicos à frente do interesse das pessoas. Nunca coloquem isso. E enquanto eu aqui estiver, nunca isso irá acontecer. O PS nunca irá colocar os seus interesses ideológicos e os seus interesses partidários à frente dos interesses das pessoas. Sempre, em primeiro lugar, o interesse das pessoas. Doa a quem doer. E, nesse sentido, esta foi uma daquelas que nós dissemos, vamos propor, e aproveitar a nossa força negocial no Orçamento da Câmara, e vamos propor à Câmara a assunção dessas competências para resolver o problema em concreto das pessoas. E na reunião que tivemos, e eu estive lá, e portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência, eu participei em todas as reuniões, o próprio Presidente da Câmara disse, de facto, é um problema, que reconhecia que havia um problema, isso é verdade, reconheceu que havia um problema e reconheceu uma incapacidade na resolução do mesmo, e daí também ter aceito. Foi uma coisa que foi negociada, não foi um documento que se fechou logo, foi trabalhado, houve avanços, houve recuos,
que é normal em qualquer negociação, e chegou-se a este valores e chegou-se a este acordo. E, portanto, dizer que a partir do próximo mês as juntas de freguesia vão passar a fazer a recolha de algum tipo de monos, não todos os monos, vão passar a fazer a recolha dos monos, e penso que desta vez estão criadas as condições para se resolver um dos problemas, na minha opinião, mais gritantes no Concelho de Louros e que, de alguma forma, tinha impacto, quer do ponto de vista da própria saúde pública, mas também do impacto da própria visibilidade que nós damos do nosso Concelho, que é os monos por aí espalhados na rua. E digo mais, nós somos a favor de mais competências, e é por isso que agora, quando fomos preparar o orçamento, já está aí a aproximar-se rapidamente, o orçamento municipal para 2020, fica já aqui também dito, o PS irá propor mais transferências para as juntas de freguesia em outras áreas que são tão importantes quanto estas que aqui falei. E nós temos ideias e temos propostas e vamos usá-las a quando da negociação do próximo orçamento de 2020, mas isso vamos deixar para mais tarde. E, portanto, era esta a nota que eu queria deixar, terminando do seguinte. Se nós somos apologistas de mais transferências para as juntas de freguesia porque achamos que o poder da resolução dos problemas tem que estar mais próximo das pessoas, ora, nós também temos que ser coincidentes com a nossa posição e somos completamente a favor da tal lei geral que eu iniciei esta minha intervenção de transferir as competências do Poder Central para as autarquias locais. Não podíamos ter outra posição que não essa e, portanto, era desta forma que eu queria terminar relativamente a esta matéria. Depois, de uma forma muito rápida, 25 de Abril. Dizer que, de facto, também tenho visto muita coisa, tenho ouvido muita coisa e dizer duas notas. No primeiro, dar os parabéns aos partidos políticos pela elevação que tiveram nas intervenções na sessão solene da Assembleia Municipal, comemorativa dos 45 anos da Revolução de Abril, mas não posso, enquanto Presidente do PS, dar aqui uma nota de alguma insatisfação e não de uma forma demagógica, porque nunca de forma demagógica, mas de uma forma responsável, dizer, e a CDU não pode ouvir as críticas e encarar isto tudo como uma... Tem que também encarar, quando se fazem críticas, eu pelo menos aprendi na minha vida, que nós temos que as críticas temos que as encarar de forma construtiva. E depois valorizar aquelas que achamos que são que ser valorizadas e desvalorizar aquelas que achamos que não devem ser valorizadas. Mas sempre no sentido construtivo e nunca destrutivo. Portanto, esta crítica que eu vou fazer não é no sentido destrutivo, mas sim construtivo. E o sentido construtivo é dizer que, de facto, o dinheiro que se gastou, perto de 200 mil euros, num monumento alusivo ao 25 de Abril, e a data do 25 de Abril foi 1974, não foi 2019. De facto, hoje comemoramos os 45 anos da Revolução de Abril, mas se calhar não são menos importantes que os 50, ou não irão ser menos importantes que os 100 anos, espero bem que se comemore ainda, da Revolução de Abril. Portanto, dizer que é 2019 porque estamos a comemorar os 45 anos, do ponto de vista da importância dos 45 anos, penso que não são menos importantes que os 50. E, portanto, alguém que estiver a governar a Câmara, espero que seja o PS, quando se estiver a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, se calhar vamos ter que mudar aquilo de 2019 para mais tarde, não é? Para 5 anos depois, para 2024. Portanto, eu acho que foi uma má solução. Podia-se ter colocado, de facto, a data, o ano em que foi a Revolução de Abril, acho que tinha sido melhor. E do ponto de vista da verba, eu falei com muitas associações, e digo isto de uma forma não demagógica, eu falei com muitas associações, muitas IPSS, que transmitiram de forma escrita ao Presidente da Câmara e transmitiram à Assembleia Municipal, daí que tive conhecimento, de que não iriam estar presentes, porque de facto acham, tendo em conta o apoio que se dá, por exemplo, às IPSS, este 200 mil euros no custo daquele monumento, eu não estou a falar do gosto do monumento, se tem mais ferrugem, se tem menos ferrugem, se é mais... Não estou a falar nos gostos, cada um tem os seus. Estou a falar do custo daquele equipamento, tendo em conta algumas necessidades que existem no nosso concelho. Essa era a primeira observação, e outra também entrou com esta, que é de facto um concerto para comemorar os 25 de Abril, que custa 60 e tal mil euros. Eu acho que poderia-se ter feito na mesma uma boa comemoração do 25 de Abril, com um bom espetáculo,
por muito menos que 65 mil euros ou 61 mil euros, que foi o custo. Gastar 61 mil euros numa noite. Eu pergunto o que é que isso fica? O que é que fica? O que é que fica para as pessoas? E é nesse sentido, de forma construtiva, não destrutiva, penso que devia haver aqui mais cuidado, porque se nós temos necessidades, que ainda temos muitas necessidades no nosso Conselho, eu acho que poderia-se fazer as coisas na mesma, com dignidade, e depois, vamos ver, a elevação da cultura não se mede pelo custo que ela tem. Há muita proposta cultural que existe hoje, de grande nível, de grande elevação do ponto de vista cultural, que não é medida pelo custo financeiro que ela tem. Quem equipara o custo financeiro de um programa cultural com a sua elevação cultural é porque se calhar não conhece o povo e não sabe o que é cultura. E, portanto, queria dizer isto de uma forma muito clara, não destrutiva, mas construtiva. E depois dizer claramente que se fosse o PS que estivesse a governar a Câmara, esta não seria a opção, claramente. E dizer isto de forma frontal. Relativamente a outra situação, para terminar, estamos aproximados no ato eleitoral importantíssimo, que é as eleições europeias. Dizer, porque esta é a última crónica que vou fazer antes dessas eleições, enaltecer e relevar a importância da participação de todos. É importante que todos participemos nestas eleições. Eu acho que estas eleições europeias são, porventura, aquelas mais determinantes para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida. Não me lembro de ter havido nenhuma eleição europeia tão determinante quanto esta, a não ser a nossa adesão à comunidade europeia, mas do ponto de vista do ato eleitoral, da importância que hoje tem, tendo em conta um conjunto de perigos para a democracia. Os discursos xenófobos, os discursos demagógicos e populistas que aí têm havido. É importante que as pessoas possam dar uma resposta da elevação democrática que o povo português tem, em particular aqui no Conselho de Loures. E porque, por um lado, temos esses que têm esse discurso populista e demagógico, que vão aproveitando os medos e as inseguranças das pessoas, e, por outro, temos aqueles que acham que a Europa não é determinante para a nossa vida, que nós não estamos inseridos numa comunidade europeia, mas, por outro lado, esquecem-se das mais-valias que a Europa traz, em particular para o nosso Conselho. E digo isto de forma muito frontal. Nós, aqui no Conselho de Loures, há 30 milhões de euros de investimento municipal que é feito à conta da Europa, à conta dos fundos europeus. E eu pergunto, todo esse investimento que é feito, por exemplo, no controle das cheias, que estão agora que vai iniciar essa obra em Sacavém, em que dos 9 milhões de euros, os fundos europeus vão participar 8 milhões de euros. A Câmara vai entrar com 1 milhão de euros. 8 milhões de euros, quando vem dizer isto é um investimento municipal, não é investimento municipal, é um investimento municipal no sentido em que a Câmara teve a capacidade de inscrever e de ser aceita essa candidatura a nível do Fundo Europeu. Mas são fundos europeus. 90% é comparticipado por fundos europeus. E, portanto, dizer com toda a frontalidade que quem inscreve 30 milhões de euros de investimento municipal à conta dos fundos europeus não pode ter um discurso contra a Europa. Tem que relevar a importância que a Europa tem na vida dos nossos municípios. E outra situação, até para as nossas empresas, para as nossas IPSS, para as nossas associações, só poderão ter uma noção. Em termos de empresas e IPSS do nosso Conselho, há 70 milhões de euros aprovados em fundos comunitários para as empresas e IPSS do nosso Conselho, em despesas elegíveis. 70 milhões de euros de fundos comunitários já aprovados para as empresas e IPSS do nosso Conselho. Ora, estamos a falar aqui de 100 milhões de euros. E, portanto, eu acho que é de extrema importância nós termos um discurso que vá no sentido de elevar estas eleições, de elevar a importância que estas eleições europeias têm para a vida, para a nossa vida aqui no Conselho de Loures, para os investimentos que elas têm, no sentido de valorizarem e no sentido de reforçarem o poder, neste caso o PS, para que o PS possa ter força a nível da comunidade europeia
para que consigamos ter um quadro comunitário de apoio com valores dignos e com valores que continuem a apoiar o desenvolvimento, a justiça, as injustiças, a diminuição das diferenças que existem nas desigualdades. Portanto, é importante que quem defende, de facto, uma Europa inclusiva, é importante que vá defender com força esse quadro comunitário que tenha na mesma investimento financeiro, que venha diminuir as desigualdades que ainda existem, que promovam o desenvolvimento e promovam o investimento em tanta e tanta área que é tão importante para o país e, em particular, aqui para o Conselho de Loures. Portanto, queria terminar a dizer que eu estou do lado daqueles que vão valorizar estas eleições europeias e valorizar o papel que o PS tem na Europa e na vontade que o PS tem que os fundos comunitários continuem a ser uma forte alavanca do investimento no nosso país e no Conselho de Loures. E decorram bem. Muito obrigado. Obrigado.